me lembrando do carnaval lá no início da década de 60, era um tipo de carnaval, principalmente nas cidades menores. Era uma festa até alegre e saudável, mas o mundo mudou, a sociedade mudou também. Nós estamos num planeta em grande transformação no aspecto espiritual nos dias de hoje. E o carnaval, a gente vai ver na visão espírita, até vai ver muitas ponderações de Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres que a gente tanto ama, numa das obras de Emílio Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo, que eu vou apresentar. E a gente vai ver que as ponderações de Bezerra até um pouco, talvez para alguns, contundentes. E eu não teria, claro, a posição de fazer as ponderações que o Dr. Bezerra de Menezes fez, porque tem que ser realmente uma alma muito elevada, muito nobre, respeitosa e com uma ficha de serviços que vem desde a época de Jesus, quando Bezerra, né, ele já na roupagem de Zaqueu, aquele servo fiel. Então, uma pessoa que a gente respeita pelos séculos de dedicação ao cristianismo e fala com propriedade. Bezerra de Menezes, inclusive, ele teve permissão para reencarnar num planeta superior à Terra e pediu a Jesus para permanecer aqui ainda, nos ajudando nessa fase tão difícil. Então, vão levar muito a sério as ponderações que o nosso companheiro do mundo maior, Manuel Filomeno de Miranda, nos traz, retratando aqui, parafraseando os ensinamentos que o Dr. Bezerra nos ensinou. Então, o carnaval, essa festa que deveria ser mais alegre, a gente tem que analisar as suas implicações espirituais, porque nós vivemos sempre em sintonia com o mundo espiritual, os nossos irmãozinhos que nos antecederam para o outro lado, estão na erraticidade, e quando nós desviamos o nosso pensamento, acontece muitas vezes uma sintonia desconfortável. O Bezerra de Menezes, então, faz uma análise, até um pouco, eu mencionei antes, contundente, quando ele diz: raros divertem-se, descontraem-se sadiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à consumação de todas as reservas de dignidade, respeito nas fornalhas dos vícios e embriaguez dos sentidos. Nós somos almas em evolução, Deus nos criou simples e ignorantes, como nós sabemos pelo postulado dos espíritas. Temos as nossas virtudes, temos os nossos defeitos, e dentro das regras sociais, convivendo com outras pessoas, nós temos um certo tipo de postura. Mas nós somos influenciáveis, o homem é fruto do meio. E se de repente o indivíduo está no meio muito pervertido, um local sem barreiras, sem limitações, aquela posição que ele tem, até pelo seu passado longínquo de equívocos, aquilo pode ser revivido novamente. E aquelas barreiras éticas e morais podem ser derrubadas. Nós, às vezes, nos achamos muito fortes, mas não somos tão fortes assim. Nós temos as nossas limitações. A gente vê um exemplo da própria cristandade, uma das pessoas que a gente admira muito, o apóstolo Pedro, ele que conviveu 3 anos com Jesus. Jesus vivia praticamente na casa dele em Cafarnaum, e ele, naquele momento tão difícil, quando Jesus é preso, ele negou o Cristo 3 vezes. Pedro nunca se perdoou por isso. Ele, aquela coluna de sustentação, aquele gigante espiritual, teve esse momento de fraqueza. E Jesus disse que o homem é mais fraco do que mal. Então nós temos esse momento de fraqueza, então nós devemos observar com muita propriedade a nossa volta, onde nós nos situamos, com quem nós estamos nos relacionando. Porque, de repente, a gente vai escorregar e pode ser que a gente se machuque de forma muito séria. E as estatísticas não mentem. No período carnavalesco, aumenta-se os acidentes, os assaltos, a violência. Eu tenho um cunhado que é médico, e a coisa que ele menos gostava é quando ele tinha que dar plantão na época de carnaval. Porque trabalhava em hospital, cada um tem
a sua cota de sacrifício. Não tem hora que não dá para escolher. Olha, ele me dizia às vezes, esse ano aqui vai ser difícil para mim, eu vou ser plantonista lá na parte do hospital, e vai ser no dia de carnaval. Então chega as coisas mais difíceis do mundo, porque realmente os excessos acontecem. E mesmo a questão que o Bezerra de Menezes chama a atenção para a gente, a questão das reencarnações não programadas. Porque não existe um fatalismo no aspecto das experiências terrenas, mas existe uma coisa que se chama fatalismo biológico. O espermatozoide, quando entra em contato com o óvulo, vai fecundá-lo. E existem bilhões de espíritos em estados muito precários no mundo espiritual, a menor chance que houver de uma fecundação de um óvulo, de formação do neném, quem pode nascer, às vezes, numa relação criminosa, uma relação difícil? Que espírito vai nascer? Olha, tem espírito nesses abismos do umbral, nas regiões subcrustais, no interior da Terra, sofrendo e desesperado por qualquer reencarnação possível. Então, vai reencarnar sim. E Bezerra chama a atenção das reencarnações não programáveis, que realmente às vezes vai ser uma criança com problema, com uma série de dificuldades. Então, a festa aparentemente alegre, descontraída, inocente, não é tão inocente assim. E com aquele adágio popular, quem brinca com fogo pode acabar se queimando. Então, nós temos, eu mencionei, toda a nossa bagagem das reencarnações passadas, como um iceberg. Você tem só a pontinha do iceberg, que é o nosso consciente, mas nós temos o nosso inconsciente profundo e nosso espírito, a bagagem de virtudes e de iniquidades, que podem migrar para o nosso consciente, na forma de clichês mentais, na forma de tendências. E se eu realmente, vivendo aqui na sociedade, com regras sociais, observando o meu comportamento, me limitando às minhas atitudes, e eu entro num ambiente realmente desequilibrante, esse passado que estava armazenado, que poderia gradativamente, ao sabor dos anos, ser disciplinado e dissipado, ele pode abruptamente emergir e a gente assumir uma postura não condizente com aquilo que nós gostaríamos de ter numa sociedade ética, honesta e cristã. Então, essa sintonia é muito rápida, mais rápida do que um raio. A partir do momento que eu estabeleço a ligação mental, eu faço um convite ao mundo espiritual. Esse convite pode ser positivo, na forma de pensamentos dignos e elevados. Esse pensamento pode ser um pensamento imoral e negativo, que eu faço o convite, então, aos nossos irmãozinhos da retaguarda moral, espiritual, que vão se aproximar de mim. E vão estar, então, comulgando e me conduzindo para uma vida, às vezes, muito equivocada e dissoluta. Nessa obra, então, que eu recomendo àqueles que querem explorar, que está muito bem escrito, Nas Fronteiras da Loucura, psicografado pelo grande médium Divaldo Franco, e pelo grande espírito que foi Manuel Filomeno de Miranda. É toda uma série de obras, mas essa especificamente é uma obra até antiga. Ela trata do carnaval, com a riqueza de detalhes. E realmente chama a atenção para nós tirarmos o véu da aparente inocência do carnaval e nós, como espíritas, fazermos uma análise mais profunda dos perigos e dos riscos que tem, então, essa questão carnavalesca. E Bezerra de Menezes faz uma análise, ele diz que as festas populares dos povos antigos, antes de Roma, já tinha essas festas de verdadeira devassidão. As pessoas se entregavam aos prazeres coletivos, quer dizer, sem nenhum limite naqueles dias de festas, não tinha limites para nada, não tinha regras sociais nem morais. E já em Roma, era chamado de Saturnália, quando inclusive tinha uma imolação de uma pessoa humana aos deuses pagãos. E na Grécia Antiga, chamava Bacanalias, era homenageado o deus Dionísio, o deus do vinho. E também, da mesma forma,
era também festa sem limites, uma festa daqueles dias, tudo era permitido. E Bezerra faz uma análise da palavra carnaval, usando como base a origem, a Saturnália ou Saturnal, festas romanas em honra de Saturno, nas quais predominava a liciosidade e a orgia. E a bacanália, ou bacanal, festim dissoluto, devassidão e orgia, festas antigas honra ao rei Baco, deus Baco. Baco é o deus romano, e Dionísio é o mesmo deus, mas deus do vinho na antiga Grécia. E o verbete carnaval, então, ele foi composto com as primeiras sílabas da palavra carne nada vale, carnaval. Olha, você vê a implicação desse verbete carnaval, a sua origem mostrando total desrespeito aos valores morais, o que nós espíritas tanto prezamos, os valores morais da vida, porque eventualmente nós aqui vamos voltar para a nossa pátria espiritual, vamos deixar nosso corpo físico, e o que a gente vai levar que vale realmente é as nossas conquistas morais, o nosso amor, a nossa caridade que desenvolvemos, a nossa intelectualidade. E não respeitar essas regras, para nós, se chegarmos no mundo espiritual, vai ser extremamente doloroso. Uma oportunidade reencarnatória é algo que nós solicitamos aos nossos mentores, que foi avalizado, e vários mentores acreditaram em nós, nos deram essa oportunidade. Então você tem bilhões de espíritos querendo reencarnar, e nós passamos nesse vestibular, tivemos então essa roupagem física, com um projeto a ser aqui realizado, um projeto que nós nos preparamos por décadas, um projeto digno, um projeto onde realmente nós vamos voltar com alguma coisa construída de bom, avançar alguns degraus. E essa festa realmente não engrandece em nada. A justificativa para o evento, nos diz Bezerra, é a necessidade de descarregar essas tensões e recalques, segundo alguns estudiosos, do comportamento da psique humana. Então o indivíduo não se prepara de forma correta durante a vida, se deixa levar por todo o estresse, todos os desequilíbrios, pela sua invigilância, pela sua preguiça mental, e acha que nesses dias ele pode então se dar o direito de extravasar, quando o certo seria ter uma postura mais balanceada em termos de atividade profissional, familiar e religiosa. Religiosa, eu digo religiosidade, a frequência ao templo espírita, a oração, o estudo da doutrina, e realmente pautar a vida de acordo com os postulados cristãos que o Espiritismo tão bem defende. Então, carnaval é a festa dos sentidos, é a festa dos corpos físicos, a criatura esquece dos escrúpulos, do pudor, confundindo uma linha comum de alienação. Então a pessoa entra como numa hipnose coletiva e vai junto com todos os outros, teleguiados pelo umbral, e fica realmente uma situação muito difícil para aquele espírito que ali faz parte. E a razão para o carnaval é que a expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mas sequiosos de sensações e ansiosos pelas emoções superiores. Então o carnaval é um resultado do nível moral da nossa humanidade. Nós fizéssemos 4 grupos, nós teríamos um grupo, aproximadamente 25% da humanidade, mais harmonizado com Cristo. Não são santos, são pessoas normais, mas indivíduos que frequentam um templo religioso, espírita, protestante, católico, de diferentes correntes cristãs, ou até muçulmanas ou judaicas, enfim, indivíduos que realmente abraçam uma crença, querendo se melhorar, preocupados realmente com a família, os valores morais e éticos. Isso é uma pequena parcela da nossa humanidade. Outra parcela são aqueles que têm um trabalho profissional digno, não se espiritualizam, mas eles ficam como que indiferentes à religião. Mas não fazem mal nem bem, mas estão trabalhando e estão ali aproximados. Uma pequena parcela de 25% são realmente pessoas, indivíduos, que estão bem afastados do Cristo. Criminosos, indivíduos pedófilos, políticos corruptos, enfim, essa turma que realmente está muito vibrando uma situação muito difícil. E uma outra parcela são espíritos
que não são tão maus, mas também estão se deixando levar por essa onda de vibrações negativas. Quando Jesus nos chama a atenção, quando ele fala a parábola das bodas do rei, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A gente começa a ver que desses 75%, nós temos 25%, que é uma parcela pequena no 100%. Então, realmente, o mestre falava com propriedade, quando nos disse, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O mestre vem nos convidando há séculos, e nós aqui, como trabalhadores de última hora, estamos aproveitando essa transição planetária para agora ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, e buscar realmente, com mais afinco, com mais disposição, melhorar a nossa conduta, porque todo mundo pode melhorar. Nós estamos na escalada evolutiva, degrau por degrau. Nós sempre podemos ser melhor do que fomos no ano passado, esse ano muito melhor do que o ano passado, e o próximo ano ser melhor do que esse ano. Ascender gradativamente os degraus, sem fanatismo religioso, sendo que nós somos, mas com dignidade, e vivenciando aquilo que nós acreditamos, que nós professamos, que é o Espiritismo, que é uma doutrina maravilhosa. Então, esses irmãozinhos, que não se prepararam como consequência, se permitem nesses dias os excessos que reprimem todo ano, sintonizado com as entidades que lhe são afins, e é de lamentar, porque muitos apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Nós não podemos acender uma vela para Deus e outra para o demo, como diz o adágio popular. Nós temos que ser autênticos na nossa crença. Se nós realmente somos espíritas, o espírito é cristão, nós temos que vivenciar esse conhecimento cristão que nós adquirimos. Não tem meia verdade, não tem ser meio cristão. Eu, às vezes, sou cristão. Ou somos ou não somos. Como diz o apóstolo João, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Nós temos que ter personalidade e convicção na nossa postura perante a sociedade. Nós temos uma nuvem de testemunha, como diz o apóstolo Paulo ao nosso lado. Milhões de espíritos nos observam. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos como esconder nada de ninguém. E quando dormimos, entramos em contato direto com o mundo espiritual da expansão da alma. Então, nós vamos aparentar como não tem como esconder. Então, vamos ser autênticos, porque os nossos pensamentos são lidos pelo mundo espiritual. Os quadros mentais que eu emano, eu não tenho como esconder essas coisas. Então, eu tenho que ser autêntico. Diz Joana de Ângeles para o Divaldo, seja você, não faça as escondidas, que você não pode fazer as claras. Não, então não. Tenha sempre uma postura correta, em qualquer momento, em qualquer situação. O espírito é 24 horas. Nos diz, então, nas fronteiras da loucura, o Manuel Filomeno de Miranda, das faixas vibratórias em torno do planeta Terra. O Manuel Filomeno de Miranda diz que logo depois que retornou à vida espiritual, percebia na Terra faixas vibratórias concêntricas que envolviam desde as mais condensadas próximas à área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. Então você tem a crosta planetária e várias camadas de vibrações, a mais densa, claro, é mais perto da crosta, pelas vibrações mentais negativas. E essas vibrações são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a concentração perniciosa. Então, essa emanação negativa de guerras, desonestidade e violência, cria esse ambiente muito pesado em volta do planeta, que vai nos afetar. É como um efeito bumerangue. O homem, a sociedade humana pensa coisas ruins e acha que isso vai embora? Não vai. Isso vai ficar em volta da atmosfera, trazendo as suas emanações negativas, que nos faz exigir do cristão uma energia redobrada para neutralizar os seus efeitos. Nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas encarnadas e 21 bilhões de espíritos encarnados aqui nesse planeta, totalizando quase 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Desses, de 60% a 70%, vive numa faixa vibratória muito negativa. E aqui aquela minoria que eu falei, que vive em planos mais elevados, com ética e com moral,
trabalhando, vibrando com os postulados cristãos. Então a gente vai sentindo que essa atmosfera pesada, essa população de espíritos também em nossa volta, representa uma preocupação redobrada. Porque olha a pressão que existe no aspecto espiritual se eu entrar em sintonia com forças negativas. Manuel Filomeno de Miranda fala de uma população invisível durante o carnaval. Aparentemente uma festa inocente, mas não um mundo espiritual. A gente vai olhar, diz ele, a população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Então, mais espírito desencarnado do que encarnado. Então, para cada um tinha 5, 6 desencarnados, vibrando pesado com aquele bolo de pessoas achando que está se divertindo, mas estão sendo obsediados por uma multidão de espíritos necessitados. Diz ele, os obsessores disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. É aquela obsessão coletiva. Quase um cardume de pessoas, como fosse uma manada sendo conduzida para os desejos ruins dos espíritos obsessores que estavam vampirizando. Vampirizando é tirar as energias vitais dos encarnados. E eles, os espíritos obsessores, estimulavam a sensibilidade às libações alcoólicas que participavam. Então, o indivíduo, ele incentivava a pessoa a beber, despertava a sede do álcool e das drogas. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas no corpo físico, porque os vícios acompanham o indivíduo. O drogado que desencarnou não vai perder o desinteresse pela droga da noite para o dia. Aquele desejo espiritual dele, que vibra no seu corpo espiritual, ele vai buscar um drogado encarnado para continuar vampirizando e usando a droga. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Inclusive, dos pontos de obsessão é realmente a questão dos centros genésicos. Então, vão realmente a obsediar as pessoas e levar para todas as perfeições possíveis. Grupos de obsessores atacavam os foliões de forma desenfreada, transmitindo sugestões desastrosas. E Kardec chama a atenção disso. Quando nos fala que quando pergunta se o Espírito da Verdade se os Espíritos influenciam, mais do que influenciam, via de regra, vos conduzem. Agora, ser conduzido pelos Espíritos elevados é uma coisa, ser conduzido por obsessores é outra totalmente diferente. Assim, dava início a processos obsessivos de difícil solução, conforme ao grau de obsessão, que às vezes inicia nessas festas carnavalescas, não vai ter mais solução. O dano vai ser tão grande, esse entrosamento obsessor com a vítima é tão forte, eu já conheci casos, que só resolveu quando o encarnado desencarnou. Tirou o obsessor, ele morreu. Então, antes que isso aconteça, antes que isso se torne muito sério, como diz aqui, difícil solução, é melhor a prevenção, não participar. Fala também, misturavam-se obsessores de aspecto bestial e técnicos de vampirização sexual em promiscuidade alarmante com os inúmeros encarnados. Todas as fraquezas morais do indivíduo são exploradas pelos obsessores. Eles falam técnicos, porque o indivíduo desencarna, ele leva a bagagem que ele tinha. Se ele é uma pessoa inteligente e moral, vai ser um obsessor terrível do outro lado, porque ele sabe como dominar o ser humano, usa todas as técnicas possíveis para isso. Por isso Emmanuel nos chama a atenção. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir as criaturas, pode fazer apologia, quer dizer, propaganda, divulgação, da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então, você vê que Emmanuel corrobora a crítica bem pontual do nosso Bezerra, dizendo da preocupação com as festas carnavalescas, que realmente no aspecto espiritual é preocupante. Eu chamo a atenção e faço uma comparação singela, como um castelo sitiado, com as torres dos invasores tentando penetrar invadir esse castelo medieval, como foi no passado, séculos atrás. Assim somos nós. Os obsessores nos espreitam como fera selvagem, porque ao longo das nossas reencarnações, nem sempre nós somos pessoas tão boas como imaginamos que somos. Prejudicamos pessoas, algumas mais, outras menos,
Muitas nos perdoaram, outras não perdoaram. E qualquer fraqueza nossa, quando eu estabeleço essas pontes de ligação, que seja pontes com o plano astral superior, não com os nossos obsessores. Eles vão estar em espreita como a fera selvagem que vai atacar, aguardando o momento oportuno de vir em nossa direção e nos prejudicar. Alguém pode perguntar, mas Álvaro, e o nosso guia espiritual, o nosso protetor? O protetor nosso respeita o nosso livre-arbítrio que foi dado por Deus. Jesus não vai interferir nesse livre-arbítrio. O livre-arbítrio de pensar e convidar quem eu quiser para a minha casa mental. Se eu convido o obsessor, o Mestre Jesus vai respeitar a nossa decisão, porque ela é nossa. O que eu tenho que fazer é convidar espíritos elevados, pela emanação mental saudável, com a conduta ética e cristã pautada nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, quando a gente vê a diferença, um contraste grande no Natal, as vibrações são de paz e de amor. Por mais comercial que seja, é um presente que se dá, uma atitude generosa, cordial, mas é um momento de paz, de confraternização entre os homens. Nesse momento, a atmosfera da Terra abranda. As vibrações são mais lindas. Agora, imagina a concentração mental do carnaval, pensando em só desvios, desvarios, a vibração mental é pesada, não tem nada de elevado ali. Aí dá um problema. Você estabelece as pontes com o umbral mais forte, e estabelece, então, a verdadeira obsessão coletiva da sociedade. Então, essa época é a época para nós cristãos orarmos e vigiarmos com muito cuidado. Eu, particularmente, é uma época que eu prefiro ficar em casa, nem viajar eu vou. Falo para minha esposa, vou deixar o carro na garagem, vou ficar por aqui mesmo, porque a coisa não está fácil nas estradas, vou ficar quieto. Ou então vai antes e se isola, porque realmente é uma época preocupante. Diz Manuel Filomeno de Miranda, o que acontece, essa antena chamando os umbralinos, uma verdadeira infestação espiritual. Então, nossos irmãozinhos estão lá nas profundezas do umbral, e os indivíduos aqui com todos os seus desequilíbrios, todos os seus vícios, pensando que não deve, os convida. E pior, não é um convite individual, é um convite coletivo. Olha a força desse convite, as falanges gigantescas de espíritos que se aproximam, então, mais perto da sociedade humana. E como verdadeiras plantas parasitas, se grudam então no corpo físico das suas vítimas, sugando todos os fluidos vitais, causando verdadeira degradação do corpo espiritual. Doenças e enfermidades. Diz o Manuel Filomeno de Miranda que muitas das fantasias que a gente vê, que as fantasias feias, foram obtidas com inspiração para as expressões grotescas e visita a regiões inferiores do além, onde encontraram larga cópia de deformidades e fantasias de horrores. Quando nós dormimos, a pessoa se desdobra, se está vibrando numa faixa mais baixa, vai lá para essas regiões do umbral. E lá vai então ver esses espíritos. E vai copiar esses espíritos nas suas fantasias. É isso que acontece na nossa sociedade. Então, o carnaval em si, nos traz Bezerra de Menezes, tem consequências nefastas. Essa aparente inocência tem suas implicações muito sérias. Moléstias graves se instalam nessas oportunidades. No livro Os Mensageiros, o mentor fala com André Luiz, verdadeiras nuvens compactas de bactérias e vírus pelas cidades. Nuvens de bactérias. Um dia de sol numa praia. Vê, um dia normal, não tem multidões, essas nuvens de bactérias. E ele fala, o mentor fala, se não fosse a atuação espiritual e os raios do sol para destruírem essas nuvens, não teria vida humana na Terra. Olha a seriedade disso. A matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como nuvens de bactérias. Se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzida pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, esses vírus e bactérias espirituais vão se aderir no corpo espiritual nosso, no perispírito, e vão transmitir para o corpo físico as suas moléstias. Agora, imagina
essa massa compacta, vibrando com energias negativas, quanto energia vai ter para formar essas nuvens de bactérias? Então você vai vendo que a atmosfera espiritual da nossa cidade, nessa época, ela é perigosa, no aspecto de patogenia espiritual. Fala também, comportamentos morais se alteram sob o processo obsessivo. O indivíduo tem uma conduta razoavelmente equilibrada, no processo obsessivo ele se deixa levar pela ação dos obsessores. Assim, distúrbios afetivos surgem após as ilusões do carnaval. O casal estava até mais ou menos bem, ali com aquelas briguinhas mais leves, se conhecendo, aí vai para essa bagunça do carnaval, rompe todos os limites da sensatez, aí volta os dois desequilibrados. Aparecem problemas financeiros. Já, fazendo as coisas direito, o dinheiro já não dá. Agora imagina entrando num carnaval desse e gastando tudo que não deve. Com a obsessão aumenta os suicídios. Os obsessores, então, que estavam aguardando a oportunidade, aquela fera selvagem que observava a sua presa, assim também o obsessor observa a sua vítima e aproveita, então, para que ela seja induzida, conduzida para o suicídio. Aumenta a desencarnação por abuso de drogas, os excessos, overdoses que vai acontecer também nessa época. E aí a gente pergunta, e os médiuns? E os espíritos? Não só os médiuns, os dirigentes espíritos de maneira geral. Aqueles já têm um conhecimento. Porque quando o médium é aquele que tem a mediunidade, a gente fala médium, que tem a comunicação espiritual mais ostensiva, que médium todo mundo é, né? Todos nós somos médiuns. Mas aqueles que têm essa habilidade, essa característica mais ostensiva de entrar em contato com o mundo espiritual, a gente chama de médium de trabalho. Então, se já entra em contato com o mundo espiritual com maior intensidade, mais controle, mais cuidado deve ter do que uma pessoa comum que não é tão influenciável assim. Então, o médium em particular, ele tem que ter muito cuidado no lugar que ele vai. Ele tem que pensar duas vezes onde você vai entrar numa festa dessa, em que lugar que ele vai, para não ser perturbado. Diz então Manuel Filomeno de Miranda, no ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que os médiuns podem assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que perturbam o equilíbrio, tornando-se presa fácil de influências obsessivas, porque eles são mais influenciáveis. Esse é o trabalho do médium. Por isso ele é médium, porque ele é mais fácil de ser influenciado. Se ele é mais fácil influenciável, ele tem que tomar cuidado. Quem tem a mediunidade, claro que escolheu essa tarefa antes de reencarnar, não foi aqui na Terra, ele pediu essa concessão, como para adiantar no processo evolutivo, saldar antigos débitos. Então, ele tem que escolher um tipo de vida diferente. Ele tem a vida normal, mas tem que ser uma vida mais comedida. Senão, ele vai ter sérios problemas. Vários problemas podem acontecer. E aí pergunta-se para Manuel Filomeno de Miranda, faz a pergunta, né? Para responder ele mesmo. A festa de carnaval terá fim um dia? É um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, substituem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte sem agressão, nem promiscuidade. Então, a verdade não é que o carnaval em si seja ruim. O carnaval ele é neutro. Imagina você fazer uma festa de carnaval. Eu tenho 5 netos, né, com meus netinhos brincando, fantasiadinho, brincando ali na escolinha, uma gracinha brincando, tocar musiquinha, totalmente alegre, saudável. Então não é o carnaval em si, mas é a forma como as pessoas estão vivenciando o carnaval nos dias de hoje. Como um agravante. A gente recorda que nessa transição planetária foi permitida a reencarnação de milhões de espíritos que quase 1000 anos não poderiam reencarnar na Terra. Então você tem uma atmosfera muito difícil e muito complicada. Então nós espíritas temos que usar o conhecimento que nós temos em termos práticos para o dia a dia. Que essas informações sejam analisadas com consciência, tá? Não fique guardado na prateleira. Fala, não, isso aí realmente é uma coisa séria, eu tenho que tomar cuidado e alertar aquelas pessoas em minha volta, porque esse período é um período delicado. A Terra já é um período delicado em si nessa transição, mas no carnaval, em particular,
é um local que, mais do que nunca, aquela recomendação de Jesus, de orar e vigiar, é requerida. Orar é realmente que a gente possa buscar as energias necessárias com contato com os planos elevados, tá? E vigiar a nossa conduta em si, que eu possa realmente ter bons pensamentos e não estabelecer nenhuma vinculação com nossos irmãozinhos inferiores. Que Jesus nos ampare a todos. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o nosso companheiro Wilson.